Pessoal, a mais 5.4 trata da seguinte questão. Os jornais apresentam diariamente previsões para o tempo e para a temperatura. A figura abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise-a. Quando se trata de analisar, nós temos que prestar toda a atenção, porque a primeira pergunta, a pergunta A, está questionando que informações podem ser obtidas ao realizarmos a leitura dessa imagem. Vamos ver que informações que tem aqui? Eu posso olhar o título, terça-feira, 6 de março, quarta-feira, 7 de março, quinta-feira, 8 de março, sexta-feira, 9 de março, sábado, 10 de março. Então, eu percebo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dias do mês de março em que se estão fazendo a previsão do tempo. Mas eu tenho só o dia da semana? Eu tenho o dia da semana, tenho o dia do mês, eu tenho símbolos que mostram se vai fazer sol de manhã, se vai fazer sol à tarde, o que vai acontecer à noite. Eu tenho também a temperatura máxima e a temperatura mínima. Olha quantos dados eu tenho. Quando eu falo em dados, eu falo em informações. Eu tenho nesta figura várias informações. Eu não tenho apenas a temperatura. Tudo bem até aqui? Então, quando eu vou analisar, eu tenho que ver todos os dados que estão informando a ilustração. A questão B. A que período do mês essa previsão se refere? Que período do mês? Semana de 6 de março a 10 de março. É um período de 5 dias. Eu até coloquei aqui, ó. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Há um período de 5 dias do mês de março. Quem colocou de terça-feira a sábado do mês de março também está correto. Ok? Aí eu tenho a questão C. O que indicam as setas apontadas para cima? A Pro já ensinou que esta flechinha apontada para cima significa que a temperatura subiu. Então, é a temperatura máxima do dia. É o grau máximo que atingiu de temperatura naquele dia. E as setas apontadas para baixo, a questão D, é o contrário. É o quanto a temperatura ficou baixa, que não subiu nem um pouquinho e que fica mais friozinho, ok? Nós podemos perceber isso no ambiente. Daí, a questão E. Nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? Que período? De terça-feira a sábado, ou nesta semana de 5 dias. Então, qual foi a temperatura mais baixa? Então, 18 graus Celsius, 17 graus Celsius, 17 graus Celsius. Aqui nós podemos analisar que se manteve 16 graus Celsius e 16 graus Celsius. Então, na sexta-feira e no sábado, a temperatura mais baixa ficou em 16 graus Celsius. Em 2 dias, na sexta e no sábado, ok? Depois está aqui, na F. Em qual desses dias ocorreu a temperatura mais alta? A mais alta, vamos ver? 31 graus Celsius, 31 graus Celsius, 31 graus Celsius. Então, olha, terça, quarta e quinta, a temperatura se manteve em 31 graus Celsius de temperatura máxima. Quando chegou na sexta, ela aumentou para 32 graus Celsius, voltando a cair no sábado para 31 graus Celsius. Então, a temperatura mais alta ocorreu na sexta-feira, ou seja, de terça a sábado, na sexta-feira foi o dia mais quente, de temperatura mais elevada. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá para a questão 2. Aqui estava pedindo para pesquisar informações sobre a temperatura atual na sua cidade. Qual é a nossa cidade? Mauá, no estado de São Paulo e em algum país da América do Sul.
O Brasil, ele faz parte da América do Sul. Ele é um dos 12 países da América do Sul. Mas para ficar diferente, eu escolhi outro país da América do Sul, que é a Argentina. Então vamos lá. Mauá. Na minha pesquisa, eu fiz hoje, tá? Então, estava a temperatura mínima 16 graus Celsius e a máxima 20 graus Celsius. No meu estado, qual é o estado que nós moramos? Mauá fica dentro do estado de São Paulo. Então, a mínima estava 16 graus Celsius e a máxima no estado de São Paulo chegou a 27 graus Celsius. Então, eu escolhi a Argentina. Olha o que aconteceu na Argentina. A mínima estava 7 graus Celsius e a máxima 9 graus Celsius. E aí tem a pergunta, né? A pergunta é esta daqui, ó. Qual das temperaturas é a mais alta e a mais baixa? A mais alta aqui na minha pesquisa foi no estado de São Paulo, que ficou com 27 graus Celsius. Lembrando que o estado de São Paulo é composto por muitos municípios e dependendo da localização de determinados municípios, fica muito mais quente do que aqui onde nós moramos. Então, tudo isso tem a ver com a região onde nós moramos. Nós moramos na região sudeste, porém, a região sudeste é muito grande, tem muitos municípios, certo? Principalmente o estado de São Paulo. E aí, a temperatura mais baixa foi na Argentina, que fez 7 graus Celsius. E o que tem a ver, né? Tão baixa a temperatura, mesmo a temperatura máxima da Argentina, ficou baixa perto de Mauá e de São Paulo. Por quê? Porque a Argentina é um país, ele é comprido. Então, a parte norte da Argentina, quando a gente puder olhar um mapa em geografia, a gente vai estudar bem isso, ela fica bem pertinho do Brasil. Então, ela acaba ficando calor em algumas regiões. Mas a Argentina, ela está bem para o sul do Brasil. Então, tem lugares da Argentina que ficam perto do Polo Sul. Então, o que acontece? É muito frio. E em todo o território da Argentina, neva constantemente. Então, normalmente, mesmo nesta época do ano, principalmente nesta época do ano, o clima na Argentina é muito seco, faz com que lá seja muito frio, certo? E embora nós estejamos no inverno aqui em São Paulo, por conta da extensão territorial do estado de São Paulo, eles fazem a média, né? Somam todas as temperaturas máximas de todos os municípios, fazem uma média e descobrem que a máxima no estado de São Paulo ficou em 27 graus. Nós estamos no inverno, mas o nosso inverno não é tão rigoroso como em outros lugares do mundo, ok? Espero que tenham entendido um pouquinho mais sobre isso, que o frio em São Paulo ele é bem moderado, apesar de estarmos no inverno. Tem dias que fazem um pouquinho mais frio, tem dias que fazem um pouquinho mais calor. Então, tudo depende. Depende dos movimentos da Terra, da incidência dos raios solares sobre a região. Tá bom?